Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, e hoje eu vou falar do mundo de Kurgala, da série O Espadachim de Carvão, que eu já falei desse livro aqui no canal, já falei sobre a história, minha opinião, como um escritor sobre esse livro. Fiz uma análise de personagem do Adapak, O Espadachim de Carvão, e também já entrevistei o Afonso Solano também, então já tem... Esse aqui é o quarto conteúdo sobre o Solano, sobre Kurgala, mas hoje eu vou falar do mundo em específico, para dar essa análise aprofundada e apresentar minhas opiniões, o que eu consigo observar, o que eu consigo extrair de interessante do cenário, da perspectiva de um escritor. Então, se você gosta do Espadachim de Carvão, vamos aqui debater o mundo. Se você quer conhecer mais do Espadachim, vou também falar um pouco mais sobre o cenário aqui. E se você conta suas histórias, se você também cria os seus mundos, essa análise também vai te ajudar a compreender melhor como que se cria, mas se constrói um cenário. E o primeiro ponto que eu reparei aqui no Espadachim de Carvão é que Kurgala é um mundo estranho, e isso é muito importante. Quando a gente fala em fantasia, a gente pensa em elfos, anões, dragões, a gente pensa em magia, e Kurgala não tem nada disso. Tem talvez magia, mas de uma maneira totalmente estranha. E isso é um ponto porque existe o gênero estranho, sabe? Que aqui no Brasil a gente se perde um pouquinho nessas nomenclaturas. Mas o estranho, justamente o fantástico, mas que dá uma estranheza, você sente que você não está entendendo o que está acontecendo, você sente que tem uma lógica, mas você não consegue compreender essa lógica. E no caso do Espadachim de Carvão, o Solano criou todas as criaturas. Existem humanos, mas os outros seres desse mundo ele criou de maneira original. Então você, a cada novo ser que aparece, você tem um tempo de entender, de compreender, sabe? De conhecer esse cenário que não é tão simples. Quando eu leio de novo sobre um elfo, que eu já li, por exemplo, já li aqui, ó, tem aqui... Ah, tô apontando errado. Ah, tá difícil. Nossa, gente. Aqui, consegui apontar. Tem aqui o Senhor dos Anéis, tem aqui Tormenta, tem aqui também Dragões de Éter. São mundos em que apresentam vários elementos desses clássicos da literatura. Então, quando eu leio, ok, eu vou agora conhecer a nova versão também. Oh, esqueci também de apontar aqui, ó. Tá aqui escondidinho, Pátria, de Forgotten Realms. Quando eu leio sobre os elfos de cada um desse mundo, eu tenho o esforço de entender o que eles têm de específico, mas o básico já sei a aparência de um elfo. Já sei que eles vivem muito, já sei que eles ouvem muito bem, que eles têm orelha pontuda. Não tem nada disso nesse cenário, tá? E, por exemplo, é um mundo que não tem metal. Então não tem. As ferramentas são feitas muito de pedra lascada, de osso, são feitas de algum recurso que é escasso nesse cenário. Então, isso traz muita novidade para o leitor, tá? E que o Solano consegue explicar de maneira muito intuitiva, muito dinâmica. Você consegue entender sem dificuldade, isso é muito importante também. Já que é algo que aparenta ser complexo, então é bom que, o modo como isso é apresentado, o modo como isso é narrado, não seja, para não espantar os leitores. Então, em vez de causar esse sentimento de você estar em frente a algo maravilhoso, algo extraordinário, você está diante de algo estranho aqui nesse mundo de Kurgala. O que me lembra um pouco até um pouquinho, sabe, de Alice no País das Maravilhas, que é também um tipo de fantasia que te deixa, o País das Maravilhas te deixa muito mais desorientado do que encantado, né? Não é um tipo de mundo que você quer, nossa, que mundo legal, eu tenho magia, eu posso usar magia aqui. Não, é um mundo que, por vezes, é até hostil. A gente tem que lembrar que a Alice, apesar de ser um livro para criança, ela tá em risco de vida constantemente lá. Também me lembra esse livro daqui, Dying Earth, que é outro mundo que eu já analisei aqui no canal. Isso sim é fantasia estranhíssima. E os dois têm uma sinergia entre a Terra Moribunda, do Jack Vance, e Kurgala. E eu descobri, inclusive, esses dias, o Lankhmar, que é um mundo que não tem publicado os romances, né? A literatura não tem no Brasil, infelizmente. Mas que é muito nesse gênero. Inclusive, os livros de Lankhmar são sobre dois amigos
que se aventuram nesse mundo. O que me lembrou demais é Tamul e Megano, né? O nome dos heróis. Do Tamul é Tamtul e Magano. Confundi os nomes. Tamtul e Magano são dois irmãos fictícios de Kurgala. Então, será que o Solano se inspirou? Será que ele pegou inspiração nesse mundo de Lankhmar para também criar aí parte de Kurgala? Talvez sim. Além de um mundo estranho, eu senti que Kurgala é um mundo muito desequilibrado. Eu tô acostumado com um tipo de literatura onde os heróis têm um nível de poder próximo. Então, um guerreiro ele vai saber lutar muito bem, e ele vai ter uma espada mágica com a qual ele consegue lutar, né? E o mago ele não é tão resistente, mas ele consegue dobrar a realidade. O ladrão é ágil, então ele consegue saltar, dar pirueta, consegue se infiltrar em qualquer lugar. Os heróis tendem a ser equilibrados nos livros que eu costumo ler. Até no Senhor dos Anéis eu não vejo assim algo de tão extravagante entre eles. O Gandalf parece mais poderoso do que os outros, mas só ele. Os outros são mais ou menos ali nivelados na hora do combate. E todos são úteis no combate. O Solano parte de um outro pressuposto em que tem criaturas que elas são simplesmente mais poderosas do que as outras. Tem uma criatura aqui nesse mundo que ela consegue desmaiar uma pessoa com um olhar. Ela te olha nos olhos e te desmaia. Então, imagina você andar do lado dessa pessoa, sabe? Tem outra criatura que ela consegue afetar sua mente com o feromônio dela. Ela, através do cheiro do feromônio, ela consegue te manipular no nível assim, que até mesmo o Odapak, que é muito poderoso, tem dificuldade de resistir. Então imagina uma pessoa normal, sabe? Então não é um mundo que se preocupa em estar equilibrado, em lutas justas. Tem um grupo de... Tem uma outra raça que tem 3 braços, eles lutam com os 3 braços, eles são só imbatíveis. Porque eles conseguem lutar com maestria usando 3 braços. Não dá pra... O cara tem uma vantagem muito forte contra qualquer guerreiro, entende? E também tem alguns artefatos mágicos, que esses sim, se alguém pega um artefato mágico e usa, são os artefatos de Injiri. Cara, alguém com poder, alguém que tenha isso em mãos, é um risco pra todo mundo ao seu redor e um risco pra si mesmo, inclusive, porque aquilo ali tem poder, esses são artefatos que têm poder, assim, estrondoso. Então, assim, é interessante ver, porque quem sobrevive tem que se virar. Não tem essa de, vamos lutar aqui de igual para igual. Não tem essa. Se você vive em Kurgala, você tem que se virar. Você tem que dar o seu jeito para conseguir prosperar e conseguir alcançar os seus objetivos. É simples assim. E se aparecer alguma criatura que é mais poderosa que você, lide com isso. E esse tipo de abordagem eu não costumo ver e gera muita coisa interessante para a história. Gera muita possibilidade de criação de personagens e também de cenas interessantes nesse meio. Então eu fico pensando, se eu fosse um humano, eu adoro o arquétipo clássico do humano guerreiro, e eu fico pensando, cara, como é que fica o humano guerreiro, sabe? Se eu fosse um humano guerreiro, como é que eu iria sobreviver, né, em meio a essas criaturas, a esses monstros, a esses artefatos que são tão mais poderosos do que eu, sabe? Então é bacana a gente... É uma perspectiva que eu não tô acostumado, que eu achei bem interessante também. Além de estranho e desequilibrado, Kurgala é um mundo misterioso. É um mundo em que as pessoas estão jogadas na ignorância. Esse mundo foi criado, reza a lenda, ele foi criado por 4 deuses que foram embora ou se calaram de alguma forma. E não explicaram nada. Então as pessoas são meio que órfãos desses deuses, sabe? Algumas ainda rezam por deuses que não estão nem aí, porque eles não estão nem aqui, não estão nem sequer ouvindo. Mas esse é o ponto, a gente entende que esses deuses não estão nem sequer ouvindo as preces, mas as pessoas continuam orando por eles. E as pessoas não entendem, as pessoas só não entendem quem são esses deuses, qual era o propósito deles, sabe? E o que eles criaram, esses artefatos de Injiri aí, do que eles são feitos, como eles são feitos, qual que é a fonte de poder, né? E como manipular. Isso é uma coisa bem interessante porque, inclusive, o Adapak ele encontra um artefato de Injiri que é usado de uma forma quando o Adapak vê, e quando o Adapak tenta usar, acontece um efeito diferente daquele anterior. Então isso deixa bem claro, o Adapak, mesmo sendo um ser muito poderoso, ele não sabe como usar esse artefato e ele
se usar errado, ele se explode, basicamente, né? Então, e isso tanto é interessante, porque além de gerar dois motivos principais, isso gera possibilidade de narrativa, como eu falei anteriormente, mas também isso deixa o leitor curioso. Isso alimenta a imaginação do leitor. O leitor fica imaginando, sabe? Fica pensando, cara, o que aconteceu? Qual é a verdade por trás desse mistério aqui? Então, o fato do mundo ser essencialmente misterioso também é outro ponto que é bem interessante. O quarto e penúltimo tópico é que Kurgala é um cenário cinzento. O bem e o mal, sinceramente, não existem aqui, sabe? Não é um mundo de bem contra o mal. É como o nosso mundo real, é cada um por si. E, no caso, né, os quatro deuses quase que contra todos. É quase isso aqui, não chega a ser esse ponto não, né? Se você leu, você entende, se você não leu, leia. Mas, cara, é cada um por si aqui. E os personagens são, assim, sobreviventes. Eles são gananciosos, eles são mesquinhos, sabe? E eles são humanos. Até mesmo os que não são literalmente humanos, você compreende eles, sabe? Então, o Adapak, ele me lembra um tanto de um super-homem, mas até mais um Don Quixote do que o super-homem. Porque o super-homem ele é um tanto ingênuo, mas ele é muito poderoso, né? O Adapak também é muito poderoso, mas o Don Quixote, ele também é muito ingênuo e muito idealista. E o ponto é, o que o Don Quixote e o Superman têm em comum é que muitas vezes eles são seres idealistas que vivem num mundo que não é idealista, sabe? O mundo não tá nem aí pra crença pessoal deles. O Adapak passa por isso. Ele tem uma visão de mundo muito idealista, mas que na prática é muito difícil de se sustentar. Né? Então ele entra isso faz ele entrar em conflito. Isso é uma coisa muito interessante. Eu vi os irmãos Rousseau falando do Capitão América sobre isso, porque o Capitão América ele não passa por dilemas morais como outras elas passam, sabe? A moralidade dele tá muito bem definida, tá muito bem firme, sabe? Ele não vai titubear se ele deve fazer a coisa certa ou coisa errada, ele vai fazer a coisa certa. Mas a maneira que os irmãos Rousseau encontraram de criar histórias interessantes através do Soldado Invernal e do Guerra Civil é justamente botar esse herói idealista em um mundo cinzento. E lidando com esse mundo cinzento. Então, eu sinto muito disso, e muito mais Don Quixote. O Adapak me lembra muito o Don Quixote, de ser um herói idealista num mundo extremamente cinzento, impiedoso, cruel e humano. E, cara, cada personagem aqui me soa bem interessante. Tem um personagem que ele eu não vou lembrar o nome agora, mas ele é de uma raça que é grandalhona, é brutamonte, é forte, e ele meio que fazia bullying com o Adapak quando o Adapak era pequenininho, chamando ele de fracote, sabe? Mas aí quando eles se reencontram, o cara não é um completo babaca, sabe? Não é tipo o Stifler da American Pie, que é um completo idiota, né? Então isso é interessante de ver, tipo, não, ele era um garoto, não é uma pessoa má, né? Então o Stone gosta de se subverter, sabe? De o cara que você pensa que é bom não é tão bom assim, o cara que você pensa que é ruim, no fundo é uma pessoa boa, né? Tem aquele cara que você pensa que é uma pessoa ruim e é ruim mesmo, sabe? Então, a gente passa por isso na vida real, de conhecer pessoas e ver, nossa, essa pessoa que eu achava que era tão legal, não é tão legal assim, né? Ou então, poxa, que pessoa que eu nunca gostei, no fim das contas, não é que ela tinha ali alguma virtude nela que redimia ela de alguma forma. Isso acontece no mundo real e é muito interessante ver isso sendo trabalhado num mundo fantástico. Por fim, Kurgala é um mundo aventuresco. É um mundo que ele parece hostil, é um mundo que vai te matar, mas ainda assim é um mundo que te convida para explorar. Eu leio esse livro e eu quero explorar Kurgala. Eu ia adorar ter uma enciclopédia de Kurgala para conhecer um pouco mais desse mundo. Acho que Kurgala renderia assim, série, renderia quadrinho, renderia videogame, renderia assim mais histórias para Kurgala. Meu sonho de princeso aqui seria um livro de contos de Kurgala, sabe? Com outros personagens diferentes, né? Crônicas de Kurgala, quem sabe? Mas um livro com mais visões de Kurgala, né? Com mais perspectivas, né? Com mais personagens, mais locais, né? E mais aventuras, a gente explorando cada faceta que esse mundo tem a explorar melhor cada espécie de Kurgala, cada região,
Cada mistério é muito conteúdo. Então, mesmo sendo um mundo bastante hostil, e um mundo que, no fim das contas, a gente termina sem entender por completo esse mundo, e, gente, por isso, por ser hostil e incompreensível e estranho e misterioso, ele convida pra aventura. Então ele realmente é um mundo que é... Tudo que o Oda Pack passa, eu fico olhando e pensando, nossa, isso aqui pode ir além. Pode haver mais aventuras além dessa aqui. Então, essa é a minha análise sobre o mundo de Kurgala do Espadachim de Carvão. São esses elementos que o Solano trabalhou para criar esse cenário, para explorar esse cenário. Então, quando você for também ler novos cenários, você tenta avaliar esse tipo de conceito que eu apresentei aqui. E quando você for criar também esses cenários, pensa também se você pode, de repente, trazer um tanto de estranheza para o seu cenário, um tanto de desequilíbrio, de mistério, de tons cinzentos e também de aventurança, né, de aventura para o cenário também. Essa é a minha análise do mundo de Kurgala. E devo trazer esse ano ainda, não posso fazer muitas promessas porque a gente nunca sabe como vai ficar, né, o tempo, mas também mais análises dos próximos livros, né, do segundo e do terceiro livro que eu não falei ainda aqui no canal. Então quero falar, né, assim que tiver um tempo, mas para eu falar dos próximos livros, deixa aqui seu like também, para eu saber que você tem interesse em falar mais de Espadachim de Carvão e de Kurgala. Os outros vídeos do Espadachim de Carvão deram bastante views, são alguns dos vídeos que tem mais views aqui no canal, mas para a gente continuar com esse trabalho aqui, continuar com esse bate-papo aqui, comenta. Comenta aqui embaixo também qual que é a sua espécie favorita de Kurgala. Qual é a criatura que você leu e você achou mais criativa aqui desse livro. E se você quer também ler mais livros fantásticos, confere a saga A Era do Abismo. E se você também quer contar suas histórias, confere os conteúdos do curso de escrita épica. Os links estão aqui embaixo na descrição. Confere para você continuar se aventurando pelo multiverso. E por hoje é isso. Um abraço, até a próxima e a gente se esbarra pelo multiverso.